Olá! Você confia no que você come? Cuidado! Espero que você não esteja comendo nada enquanto assiste. Depois de você ver esse vídeo, você nunca mais vai olhar para a sua comida do mesmo jeito. Eu vou te mostrar 7 descobertas absurdas, nojentas, criminosas que aconteceram na indústria alimentícia, coisas que vão revirar o seu estômago e pior, podem te matar. Prepare-se, porque as imagens e histórias que eu vou te mostrar a seguir são realmente fortes. Esse vídeo não é para os fracos de coração. Você acha que aguenta? Se você é corajoso e quer saber a verdade, fique comigo até o final. A parte mais chocante é a última. Mas antes, já deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E me conta, você já passou mal devido a alguma comida que comeu? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Imagina essa cena. Você está em casa tranquilo com sua família reunida para um jantar especial. Vocês estão saboreando um delicioso hambúrguer ou, quem sabe, uma lasanha bolonhesa, aquelas que a gente compra no supermercado, achando que está fazendo uma refeição prática e saborosa. Mas de repente você descobre uma coisa horrorosa. Aquela carne que você achava que era de boi, na verdade é carne de cavalo. Pois é, pode parecer mentira, mas isso aconteceu de verdade. Na Europa, em 2013, virou um escândalo gigantesco, abalou a confiança dos consumidores. Descobriram que milhares de produtos vendidos como carne bovina continham, na verdade, carne de cavalo. E não era só um pouquinho, não. Em alguns casos era 100% carne de cavalo, 100%. Você pode estar pensando, mas carne de cavalo não faz mal para a saúde. É verdade. Em si, a carne de cavalo não é prejudicial, mas a questão aqui é outra, é a sua confiança que foi traída, é o seu direito de saber o que você está comendo que foi violado, é crime, é uma questão de ética, de respeito ao consumidor, é repugnante saber que você foi enganado dessa forma. E não vai pensando que isso é coisa que só acontece lá na Europa, não. Aqui no Brasil, a gente também tem nossos problemas, que são bem graves. Agora, em 2025, a polícia fechou um abatedouro clandestino que estava vendendo carne de cavalo, como se fosse carne bovina. E pior de tudo, além da fraude, eles ainda misturavam carne estragada no meio. Um verdadeiro atentado contra a saúde pública. Um nojo completo. Que vai além, né? Carne estragada é um veneno. Ela pode estar contaminada com bactérias perigosíssimas, como a salmonela, a E. coli, o Clostridium botulinum, que causam intoxicações alimentares graves e até morte. Imagina o tanto de gente que passou mal, que teve diarreia, vômitos, febre, dores abdominais, que precisou ir para o hospital tomar soro, antibiótico, por causa dessa carne podre. Comenta aqui embaixo. Você já desconfiou da procedência de algum alimento que você comprou? Já passou por alguma situação parecida? Agora prepare seu coração, porque a próxima descoberta é mais chocante ainda, mais revoltante. É daquelas que fazem a gente duvidar da humanidade. Na China, em 2008, um escândalo de proporções gigantescas veio à tona. Descobriram que várias marcas de leite em pó infantil, isso mesmo, leite para bebês, estavam adulteradas com melamina, que é altamente tóxica, usada para a fabricação de plásticos. Você tem noção do que é isso? Eles faziam isso para turbinar o leite, para enganar os testes de qualidade, fazendo parecer que o produto tinha mais proteína do que realmente tinha. Uma ganância absurda, criminosa, que colocou em risco a vida de centenas de milhares de crianças. O resultado dessa barbaridade, uma tragédia. Cerca de 300 mil bebês ficaram doentes, com problemas renais gravíssimos. Pelo menos 4 crianças inocentes, que tinham a vida toda pela frente, morreram. E pelo menos 158 bebês desenvolveram insuficiência renal aguda. Muitos foram parar na hemodiálise. Uma crueldade sem tamanho. É revoltante. E mais uma vez, não pense que isso é coisa do outro planeta, que só acontece lá na China. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente também tem casos de adulteração de leite, que vem ficando cada vez mais frequentes. O Ministério Público já identificou em diversas operações o uso soda cáustica e água oxigenada em produtos lácteos. Soda cáustica, gente, aquilo que a gente usa para desentupir pias. Se ingerida, pode queimar o seu esôfago, o seu estômago, causando lesões gravíssimas e permanentes. E a água oxigenada que a gente usa para desinfetar os ferimentos. O último caso foi em dezembro de 2024. É inacreditável, é revoltante. Tem casos de formol, que é altamente tóxico,
e cancerígeno. A curto prazo, a exposição ao formol pode causar irritação nos olhos, no nariz, na garganta, na pele, além de problemas respiratórios, digestivos, como náuseas, vômitos, dores abdominais. Mas o perigo maior está a longo prazo. O formol pode causar câncer. Você consegue imaginar o desespero de uma mãe, de um pai que descobre que está dando para o seu filho, sem saber, um leite venenoso? Por isso que você deve sempre comprar de marcas confiáveis. E agora prepare-se para uma história bizarra, daquelas que parecem mentira, mas que infelizmente aconteceu. Nos Estados Unidos, uma mulher chamada Ana Ayala foi comer um chili em um restaurante da rede Wendy's e de repente ela encontra uma coisa maluca. Dentro da tigela, um dedo humano decepado, com unha e tudo. É o tipo de coisa que a gente só vê em filme de terror. A notícia, claro, se espalhou como fogo, virou manchete no mundo inteiro. As vendas do Wendy's despencaram. Mas a história era uma mentira, uma farsa completa, arquitetada pela mulher e pelo marido dela. A polícia começou a investigar, a cruzar informações, a desconfiar de alguns detalhes e aos poucos a verdade veio à tona. Descobriram que a tal Ana Ayala e o marido dela tinham plantado o dedo no chile para ganhar uma indenização. A polícia descobriu, através de uma denúncia anônima, que o dedo pertencia ao conhecido do marido da mulher, um homem que trabalhava em uma empresa e que infelizmente teve o dedo decepado em um acidente de trabalho. E a mulher teve a ideia genial de usar o dedo para tentar dar um golpe milionário. É de cair o queixo, não é? A polícia conseguiu desvendar toda a farsa e o casal foi preso e condenado a 9 anos de prisão. Mas ciscou a imagem da rede de fast food Wendy's. Ah, mas era falso. Aqui no Brasil, um cozinheiro estava preparando as esfirras, trabalhando, quando de repente um acidente horrível. Ele perdeu parte do dedo na máquina de cortar a massa. Um pedaço do dedo dele foi parar dentro da esfirra. E pior que a esfirra foi vendida. Alguém comprou e comeu. Imagine só. E para provar que a realidade parece ser mais bizarra do que a ficção, vamos voltar para os Estados Unidos. 2 pessoas na Flórida compraram uma salada pronta, daquelas embaladas, achando que estavam fazendo uma refeição leve, saudável, prática, mas quando eles já tinham consumido metade da embalagem, o susto. Lá dentro, no meio das folhas de alface, tinha um morcego morto, em decomposição. E o pior de tudo, eles já tinham comido grande parte da salada. Imagina o nojo, o desespero, o medo de ter pego alguma doença. Quando apareceu um morcego lá em casa, no quarto do meu filho, minha mulher saiu correndo para dar vacina antirrábica. Porque sim, morcego pode transmitir raiva, que é fatal. Além da raiva, morcegos também podem transmitir histoplasmose, uma infecção pulmonar causada por um fungo, e outras doenças menos conhecidas, mas igualmente preocupantes. Agora, a notícia que me fez pensar nesse vídeo: cientistas, pesquisadores da Universidade de Washington estavam estudando latas antigas de salmão, latas de várias décadas atrás, e o que eles descobriram? Que em várias dessas latas tinha verme chamado Anisakis. Na verdade, tinha aumentado com o passar dos anos. Quanto mais velha a lata, mais vermes. Imagine, isso um salmão enlatado que envolve altas temperaturas e normalmente mata esses parasitas. Imagine se você gosta de peixe cru, do sushi, do sashimi. Você corre mais risco de comer esse verme, o Anisakis, que é um verme que pode causar infecção chamada anisaquíase. Os sintomas dessa infecção incluem dor abdominal intensa, náuseas, vômitos. Em casos mais graves, pode haver até perfuração do intestino, o que exige cirurgia de emergência. E pior de tudo, que não funciona os remédios para vermes. Às vezes tem que tirar com endoscopia. Eu tive um paciente que aconteceu isso. Pô, então se o peixe está contaminado, vamos voltar para a carne de boi. Pois é, não sei se você se lembra da Operação Carne Fraca da Polícia Federal de 2017. Foi uma operação que revelou um esquema gigantesco, podre de corrupção, adulteração de alimentos, envolvendo alguns dos maiores frigoríficos do país. Eles faziam de tudo. Vendiam carne estragada, carne podre, reembalavam produtos vencidos, mudavam as datas de validade e usavam produtos químicos como ácido ascórbico para mascarar o cheiro, a aparência da carne, que já estava imprópria para consumo. Um verdadeiro crime contra a saúde pública, contra o consumidor, uma irresponsabilidade sem tamanho. E você pagando caro. Vários países do mundo inteiro pararam de comprar a carne do Brasil. Foi um prejuízo gigantesco para a nossa economia. Mas o maior prejuízo, sem dúvida,
Foi a saúde da população que foi exposta a esse risco, que foi enganada, que teve sua confiança traída. Espera aí, se você ainda não deu seu like, esse é o momento, porque agora vem a história mais absurda. Não sei se você ouviu no jornal, que agora há pouco, em janeiro de 2025, a polícia está procurando destino de 800 toneladas de carne estragada lá pelas enchentes do Rio Grande do Sul, que foram revendidas. 800 toneladas. É ou não é criminoso? E o último caso, mais recente de todos, esse caso ocorreu no Rio de Janeiro e foi parar na imprensa nacional. Um banhista encontrou uma barata dentro de um picolé que comprou em uma praia. Barata inteira no picolé. A fábrica acabou sendo interditada e autoridades de vigilância sanitária foram acionadas para investigar o local e retirar os produtos do mercado. O episódio chamou a atenção por envolver falta de higiene na fabricação. Imagine você comer um picolé e dar de cara com uma barata. Horroroso, hein? Eu tenho certeza que vai ter pessoa que vai escrever: olha, barata tem muita proteína, mas eu não comeria. E aí, ficou chocado? A gente precisa ficar atento, porque a nossa saúde e a saúde da nossa família está em jogo. E o que a gente pode fazer diante de tudo isso? A gente não pode ficar de braços cruzados. A gente tem que agir. Primeiro, cobrar das autoridades, dos órgãos de fiscalização, dos políticos, exigir que eles façam o trabalho deles, que fiscalizem, que punam os criminosos. Leia os rótulos sempre, preste atenção na data de validade, na lista dos ingredientes, na procedência dos alimentos. Desconfie de preços muito baixos, de promoções milagrosas. O barato às vezes vai sair caro. Denuncie. Viu alguma coisa errada? A carne estava molinha demais, com cheiro estranho. Não fique calado. Ligue para a Vigilância Sanitária, para o PROCON e compartilhe esse vídeo agora. É um alerta para todo mundo. Mande para os seus amigos, para a sua família, para os seus grupos de WhatsApp. Todo mundo precisa saber disso. A informação é a nossa maior arma contra esses crimes. E se você quiser saber sobre como ter ossos fortes e articulações saudáveis, recomendo esse vídeo. Eu sou o Dr. André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Cuide-se e fique atento. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!